A gente vai falar sobre o cenário internacional. 8 horas e 51 minutos, o governo de Donald Trump tem adotado uma postura de forte pressão em várias frentes. E agora a tensão com o Irã subiu de tom. O Trump declarou uma guerra econômica contra o país e prometeu o que chamou de operação econômica mais devastadora já realizada contra qualquer nação. É uma promessa grande, né, de ser feita, vindo principalmente dos Estados Unidos. O presidente americano disse que os Estados Unidos já deram várias oportunidades para um acordo com o Irã, mas não houve avanço. O Trump também ameaçou punir países que permitirem que empresas façam negócios com os iranianos e chamou o anúncio de dia D econômico. E a pressão também atingiu o Tribunal Penal Internacional, o TPI. A corte criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos contra o presidente do tribunal, o Tomoko Akane, e o procurador, o Abdullahi Seyyi. Segundo o TPI, as medidas americanas ameaçam a independência da corte e podem colocar em risco a própria ordem jurídica internacional. Mas o governo Trump acusa o tribunal de ser corrupto e de ter ultrapassado a sua autoridade. Para a gente entender melhor tudo que está por trás dessas decisões todas, dessas novas movimentações do presidente Donald Trump, eu vou chamar o nosso internacionalista de hoje, o Urian Fantielli. Urian, é sempre um prazer te ter aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Urian, é impressionante a capacidade do Trump de mexer com as pessoas. Ele vai mexer ali com o Irã, mas já mexe internamente, né? Mexe com o próprio país. Os diversos tribunais americanos estão bastante de olho também nas atitudes do Trump com os países para além de Estados Unidos, né? Exato. E aí agora, por último, vem essa ameaça do Economic D-Day, que ele fala que vai punir qualquer país que mantenha relações que de alguma forma ajude o regime iraniano. Foi um anúncio, na verdade, que ele fez na quarta-feira, que ele prometeu uma guerra econômica e um isolamento em uma escala que ele chamou de, aí, abre aspas, sem precedentes. Ou seja, qualquer país, qualquer instituição financeira, qualquer empresa, aeroporto, qualquer coisa que mantenha algum tipo de relação com o Irã vai sofrer consequências econômicas. E a grande questão, Nath, é que parece ser mais uma de várias ameaças vazias que aconteceram até agora. Porque será mesmo que o momento de tanta dificuldade dos Estados Unidos, do próprio Trump, que agora alcança a menor popularidade, menor taxa de aprovação desde 2017 do seu primeiro mandato, ele está disposto aí, em um momento também, algumas semanas antes de receber o Xi Jinping, presidente da China, a abrir uma briga direta com instituições financeiras chinesas, porque a gente está falando dos Estados Unidos aumentarem ainda mais essas medidas que tomam contra esses outros países. A gente está falando de sanções contra refinarias chinesas, contra bancos chineses, contra aquelas chamadas teapots, que são as últimas compradoras do petróleo iraniano. Então isso significa, na prática, ele abrir uma nova frente contra a China em um momento de plena negociação comercial. Ele vai ter que decidir aquilo que para ele é mais importante, se é, de fato, estrangular o Irã ou conseguir, nesse momento tão delicado, fazer as pazes com a China. Então, é uma postura que acaba sendo muito contraditória com a dificuldade final aí, eu adicionaria, de que as próprias ameaças dele, por ele voltar atrás, por enfim, exagerar bastante fazendo aqueles posts só com letra maiúscula, terem perdido a credibilidade, e o Irã já entendeu isso. Sim. Urian, a gente vê nessas novas ameaças aí, agora econômicas, né, efetivamente, dos Estados Unidos contra o Irã, discursos um pouco parecidos com o que o presidente Donald Trump usou para fazer todos os tarifaços ano passado e esse ano também. No sentido ali de dia D econômico, né? Tem algumas expressões que parecem que, sei lá, estão ali no caderninho do Trump para ele colocar, jogar para fazer algum tipo de ataque, de repente efetivo, para tentar assustar. E claro, também, isso é interessante de ouvir de ti, ele usa o Irã para falar também
com os outros países, com o restante do mundo, né? Usa o Irã ou usa o tarifaço com o Brasil, com outro, num sentido mais de mostrar força, talvez até de mostrar um descontrole no sentido de a gente controla o mundo, a gente faz o que a gente quiser aqui nos Estados Unidos e vocês que vão acompanhando. Tem um pouquinho disso também, de usar esses países para mostrar força para os outros ou mais efetivamente para a China, para a Rússia, para esses outros países que realmente são o fundo dessas histórias todas? Eu acho que talvez acima de tudo ele tentar transformar um momento de exposição, de extrema vulnerabilidade pública diante de uma escolha que ele tomou em uma demonstração falsa de força, até mesmo porque o momento agora, para ele especificamente em relação ao Irã, é de escolhas extremamente difíceis. Todas as opções são ruins. Por exemplo, se ele decide escalar dramaticamente, sair atirando, retomando aquele tipo de ataque da mesma intensidade que aconteceu no começo do ano, isso seria muito difícil, porque os aliados dos Estados Unidos na região hoje, inclusive que estão cada vez mais entendendo qual é o preço de você se aliar aos Estados Unidos, tanto no sentido de que você se torna alvo, como nós já observamos Emirados Árabes se tornando alvo agora, recentemente, Arábia Saudita, Catar, quanto também porque esses países entendem que uma promessa americana vinda do Trump já não vale mais tanta coisa, tanto é que na semana passada, o que fazem Arábia Saudita, Turquia e Paquistão decidem assinar um acordo de segurança próprio, só entre os 3 países. Paquistão, a única potência nuclear muçulmana. Arábia Saudita, uma das maiores economias, maiores exportadores de petróleo. E Turquia, o segundo maior exército da OTAN, ali naquela região. Então, a gente vê o tanto que esses países têm entendido, né, essa debilidade norte-americana. Uma segunda possibilidade do que o Trump poderia fazer seria uma escalada um pouco mais conciliatória com o Irã, oferecendo algum tipo de alívio de sanção, fim do bloqueio, em troca de algumas concessões nucleares, reabertura de Hormuz, mas isso também poderia ser interpretado como fraqueza. Terceira, eu acho que seria talvez tentar administrar esse impasse que existe agora com um bloqueio de Hormuz que sangra a economia global aos poucos e vai ao mesmo tempo corroendo a própria popularidade do Donald Trump. Ou seja, o que eu quero dizer? Que cada opção que ele tem agora em relação a isso tem um custo, são custos que os assessores dele já colocaram nas mesas, são custos que são custos militares também, porque até mesmo os sistemas de defesa da região, daqueles mísseis, que inclusive estão fazendo falta na Ucrânia agora, são custos que já chegaram. Então é isso, ele entende também essa situação péssima que ele se encontra e tenta a partir disso mostrar força, só que é uma força que todo mundo sabe que já não existe mais. É uma força militar, mas que também ali tem suas falhas.